mais ou menos nesse período, final da década de 70, houve o início do movimento das pessoas com deficiência. E a partir de 79, começou a aparecer os movimentos de deficientes. Até 1979 éramos invisíveis à sociedade, a gente nem era percebido, né? Era como se não existíssemos, né? As pessoas até então ainda viviam mais institucionalizadas ou então muito reservadas ao âmbito familiar, né? Eu era merecedor de caridade, mas não de cidadania. Não era da caridade pública que se deve viver, mas sim de cidadania, de conquista de direito. O importante é que nós, pessoas com deficiência, começamos a falar por nós. Nenhuma deficiência limita a vida. Durante muito tempo, as pessoas com deficiência conhecem a sua história, enquanto coletivo, enquanto grupo, movimento, através de ouvir falar de narrativas daqueles que vieram antes, daqueles que são companheiros no mesmo momento, e cada um tenta passar de sua maneira para os novos, como foi a história antes. Essa história, às vezes, ela é considerada como muito recente, às vezes ela é considerada como bem anterior, até remontando ao período imperial, mas muitas vezes começam a se dizer que as pessoas com deficiência não têm história. E a ideia justamente é mostrar que nós temos uma história. História do movimento político das pessoas com deficiência no Brasil. Século XIX. A educação de surdos e cegos no Brasil Imperial. 1854. Instituto Benjamin Constant. Com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos no Brasil, hoje Instituto Benjamin Constant, realmente foi dado início ao processo de inclusão das pessoas com deficiência visual na sociedade. Com a vinda de José Álvares de Azevedo, da França, um brasileiro que estudou em Paris, na escola de Valentin-Naoui, ele trouxe o braille para o Brasil, apresentado ao imperador, Dom Pedro II. Esse, entusiasmado com o que viu pelo braille, então criou um instituto e aí deu início a todo o processo de história do protagonismo das pessoas cegas na história da educação de pessoas com deficiência no Brasil, na realidade. Foi de grande importância, né, a criação do Instituto Benjamin Constant, que foi o primeiro instituto de educação especializada para as pessoas, no caso cegas na época, mas foi o primeiro instituto, o primeiro movimento da América do Sul. Então teve muita importância que as pessoas cegas começaram a ter educação formal. Então, eu vejo isso como um marco de reconhecimento, ainda para uma minoria da minoria, da oportunidade ao estudo. Século XIX. A educação de surdos e cegos no Brasil Imperial. 1856. Instituto Nacional de Educação dos Surdos. No
No período em que o INES foi criado, não tinha no Brasil nada relacionado à educação dos surdos. E a sociedade pensava, via o surdo como doente, deficiente, incapaz de aprender e de desenvolver. O Instituto, na verdade, ele tem um nexo, né, com a política que era praticada no século XVIII e XIX dos institutos, dos grandes institutos de surdos da Europa. Né, tanto que o fundador do Instituto é um ex-aluno surdo do Instituto Nacional de Paris. Esse advento das instituições foi realmente um processo de desenvolvimento social mesmo, das sociedades da época, né, que de alguma forma tiravam do âmbito da sociedade tudo que era difícil para a sociedade lidar e transferiam essa responsabilidade para uma instituição. Muitos países gostariam de ter tido isso que nós tivemos aqui no Brasil, sem dúvida. Mas a gente tem que fazer a crítica histórica, que não era algo assim inclusivo como é a filosofia mais atual, não é? Mas era mais essencialista. Era o fazer por alguém, o dar algo a alguém. E quase sempre assim, naquela relação de pessoa que tem o poder e que concede àquele que menos pode, né? A pessoa com deficiência que não tinha direito a nada. Século XX. As instituições de educação de pessoas com deficiência intelectual. 1932. Pestalozzi. E 1954. A Paz. Eu não sabia quem era a Dona Helena, sabia que tinha apenas no regimento e no estatuto dizer que ela tinha sido uma das fundadoras da Pestalozzi de Niterói. E ela já era conhecida no Brasil todo. E Dona Helena tinha mania de a gente chegar nos lugares, principalmente quando a gente chegava em Ibirité, ela botava a gente para trabalhar. Não tinha ninguém ficar parado, não. Ela fazia discussão sobre trabalho deficiente, fazia discussão sobre estimulação precoce, fazia discussão sobre tudo, né? Então, na Fazenda do Rosário era o lugar onde ela reunia com todo o grupo de pessoas que queriam saber alguma coisa nessa área. Esse curso que ela fazia lá na Fazenda do Rosário, que ela chamava Todo o Brasil, daí surgiram as Pestalozzi, porque, por exemplo, lá em Fortaleza, por exemplo, a pessoa que fundou a Pestalozzi de Fortaleza, que é uma Pestalozzi muito grande hoje, foi uma professora que foi lá fazer o curso. A primeira APAE surgiu em 1954, portanto, 55 anos atrás. Era a APAE da Guanabara, baseou-se num modelo já existente nos Estados Unidos e com apoio, inclusive, de pais e amigos das associações dos Estados Unidos. Então, foi fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Brasil. Essas instituições, a PAI principalmente, né, foi criada porque o Estado não assumia essa responsabilidade em relação às pessoas com deficiência intelectual, né? Década de 1950. O surto de pólio e o surgimento das instituições de reabilitação. Em razão do surto da poliomielite no Brasil, surgem na década de 1950 os centros de reabilitação. A reabilitação baseia-se na crença fisiológica de que o médico, a missão do médico, não termina quando a doença é vencida ou quando completar a fase cirúrgica. Só termina quando o paciente volta a se integrar novamente à sociedade, a trabalhar e a produzir. Um exemplo, o Rio e São Paulo funcionaram como espelhos. As pessoas se espelharam nessas duas cidades principais e cuidaram de fundar também as suas instituições de reabilitação. Nós tivemos um grande desenvolvimento da reabilitação nesse período, mas sob o ponto de vista médico, né?
eram os profissionais da área médica e paramédica que tinham o poder no sentido de decidir sobre o que era melhor para as pessoas com deficiência, e todo o programa era estabelecido por esses profissionais. Qual era a filosofia da época? Escamotear a deficiência. Então as pessoas tinham quase que obrigação de ficar de pé. Havia todo um empenho em colocá-la reabilitada, isto é, adquirindo o máximo de funcionalidade, né, para ela ter uma independência, mas a partir dali a responsabilidade era da pessoa. Quer dizer, até os portões dos centros de reabilitação ela era cuidada. Depois a coisa era por conta dela mesma. Década de 1970. Organizações de e para pessoas com deficiência. E a partir de 79 começou a aparecer os movimentos de deficientes. E a gente diferencia as entidades para deficientes e entidades de deficientes, né? O para deficiência é que trabalha com reabilitação, e os de deficientes é que nós trabalhamos pela gente mesmo. Década de 1970. O movimento das pessoas com deficiência no contexto da abertura política. Eu entendo o movimento a partir mesmo do final de 79, 80, né? Quando, junto com o restante da população brasileira, alguns segmentos começaram a se organizar, né? Como as mulheres, negros, homossexuais, né? E aí as pessoas com deficiência também. Mas gozado que os deficientes, movimentos dos deficientes, na literatura sobre os movimentos sociais, é o etc., né? E eu acho que todo esse movimento de mudança nessa área, em termos nacionais, eu acho que coincidiu com as mudanças políticas da época, né? Onde o país estava se redemocratizando, tentando sair de um período de ditadura. Então, a nossa voz, que foi muito representativa, eu acho que foi um acontecimento muito importante aqui no Brasil. Tanto é que a nossa organização, ela se aprofunda a partir da própria abertura política. Que aí nós começamos a interagir com os outros próprios movimentos que foram surgindo